Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa é uma aula de geografia para a turma 1000 e uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos falar um pouco das questões que eu coloquei na prova de vocês, que vocês devem estar realizando hoje, quinta-feira, dia 2/7, tá bom? Eu vou tentar sinalizar para vocês em que capítulo essa questão é referente, tentar falar um pouquinho de cada questão para vocês da prova, tá? Lembrando que é toda discursiva. É muito importante que vocês façam com bastante dedicação, porque é sim para fechar a nota de vocês, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira questão, ela está falando um pouco de desastres naturais, de um modo geral, desastres esses que acontecem sem nenhuma interferência do homem, por exemplo, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ou desastres que são acelerados, digamos assim, pelo homem. Por exemplo, inundações, deslizamento de terra. E aí vamos às perguntas. Na letra A está dizendo: nos textos, os autores afirmam que o Brasil está livre de fenômenos como terremotos e vulcões. Justifique sua afirmativa. Gente, essa questão é super fácil, porque tem a ver com a localização do Brasil em relação a movimentos aí que geram esses terremotos e esses vulcões, tá bom? E na número 2, o que são escorregamentos e inundações? Mencionados no texto, como ocorrem e por que configuram desastres naturais no Brasil? Galera, presta atenção, porque são 3 perguntas em uma pergunta. Claro que dá para fazer numa resposta só falando das 3 situações, mas primeiro você tem que me falar o que é escorregamento, que é a mesma coisa, muito parecido com o significado do deslizamento de terra que a gente sabe. O que são inundações, por que elas acontecem, né? Como elas acontecem e por que acabam se tornando desastres. Tá bom? Então, nessa resposta, você vai fazer justamente uma associação do que é, por quê e como que isso atrapalha, né, a vida das pessoas em relação a isso. Na número 2, tá aí mostrando 2 imagens. Para o caso delas não terem ficado bem visíveis para vocês, eu já vou dar a primeira dica aí na resposta. Tá pedindo para a gente falar qual agente erosivo é destacado em cada uma dessas imagens. Primeiro, e também falar o nome delas, né? A primeira imagem é uma falésia, tá? A segunda imagem é uma queda d'água, ou cachoeira. Então, o que vocês vão me falar a respeito disso? Quais são os agentes, né, modeladores de relevo aí responsável por cada uma delas, ok? Vocês vão falar também um exemplo de relevo que se forme por causa da decomposição desses agentes aí. O que isso significa? A partir do movimento aí dessas águas, né? Mas cada uma tem a sua origem, digamos assim. O que vai se formando a partir desses dejetos, desse ciclo erosivo? Ok? Rapidinho que eu esqueci de falar. A primeira questão é referente ao capítulo 6 do livro 2. Essa segunda questão é referente ao capítulo 7 do livro 2. Vamos para 3. Reparem que eu dei uma errada aqui na numeração. Aí tá como 4. Então, vou falar como ela está aí. Na verdade, no final das contas, eu pulei a 3, mas forma 10 questões de qualquer maneira. 10 itens, né? Porque contando A e B, elas estão valendo 1 ponto cada uma. Senão vai ficar uma prova extremamente longa, tá? Então, na 4, tá falando de rochas. Rochas é do capítulo 5, livro 2, ok? Simples. Na letra A, pede para você explicar como se formam as rochas metamórficas. Só isso. Na letra B, já está falando aqui que no sul do Brasil nós temos a formação de carvão mineral, que ele extrai das rochas sedimentares, então já está explicando um pouquinho. Aí está pedindo para você falar como que aconteceu isso.
que condições ambientais se tinha, ok? Como que foi essa acumulação e como que foi o processo de formação mineral aqui do Brasil, tá bom? Então, esse assunto também é dali do capítulo 5. Prestem muita atenção nas perguntas que falam para vocês responderem mais de uma coisa. Não estou nem falando de A e B, não, gente. Estou falando aqui realmente, em uma pergunta tem 2, 3 perguntas. Porque aluno gosta muito de dar mole nisso. Responde uma primeira coisa e a questão fica incompleta, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Na questão 5, nós temos aí 2 projeções cartográficas. Projeções cartográficas é do capítulo 4 do livro 1, tá bom? E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão falar sobre alterar ou manter as áreas, os tamanhos dos continentes na projeção de Mercator e na projeção de Peters. Isso na letra A. E na letra B, falar das distorções em relação à forma, levando em consideração baixas, médias e altas latitudes. Ok? Sempre falando das 2 projeções, Mercator e Peters. Essa 6 foi um presentinho, tá? Quais os fatores responsáveis pelas estações do ano? Tá lá no comecinho do nosso livro, eu acabei não anotando qual é, mas se eu não me engano, capítulo 2 no máximo, 1 ou 2. Mas é uma questão simples que eu imagino que vocês nem vão precisar recorrer, né? Já tem que saber isso com certeza. E a 7, nós temos aí um mapa de placas tectônicas. Nós temos embaixo os movimentos que ela faz e vocês vão precisar fazer uma associação. Na área 1 e 2 é respectivo a que movimentos? Então, como é que vai ficar isso aqui na letra A? A1 respectivo a tal, a letrinha do movimento, lembrando que os movimentos estão como A, B, C e D, e a 2 respectivo a tal também. E na letra B, cite ainda 2 fenômenos naturais que decorrem do encontro de placas tectônicas. Facílimo, né, galera? Muito fácil mesmo, tá bom? Prova para tirar 10, façam com muita tranquilidade, dedicação, tá bom? Tô torcendo muito por vocês. E aproveitando aqui o vídeo, eu quero agradecer demais a participação de vocês enviando os exercícios que eu tenho proposto feitos ou dúvidas. Já melhorou muito e eu fiquei muito contente, tá bom? Muito obrigado, muito boa sorte na prova. Fiquem com Deus.